Eu estava atrás da porta do meu próprio quarto e ouvi a mulher que amei durante 15 anos a desejar a minha morte. Ela disse ao amante que eu era apenas um obstáculo que precisava de ser removido para chegarem ao meu dinheiro. Ela queria que eu desaparecesse? Ótimo! Eu vou realizar o desejo dela. Vou fazê-lo tão bem que, quando ela perceber o que aconteceu, da sua vida perfeita sobrarão apenas cinzas. Esta é a história de como dei à minha mulher exatamente aquilo que ela pediu e como isso destruiu o mundo dela. O meu nome é Pedro e sempre acreditei que as atitudes falam mais alto do que as palavras. Trabalhava com as mãos, a restaurar móveis antigos numa pequena oficina perto de Sintra, sempre rodeado pelo cheiro a verniz e madeira velha. Naquela terça-feira, voltei para casa 3 horas mais cedo. Um cliente, um rico colecionador de Lisboa, cancelou a reunião e eu decidi fazer uma surpresa à minha mulher, a Sofia. No bolso do meu casaco velho, tinha uma caixa de veludo com uns brincos para os quais andava a juntar dinheiro há 4 meses. Imaginava o sorriso dela. Aquele mesmo sorriso que me conquistou há 15 anos. Mas quando abri silenciosamente a porta da nossa moradia, em vez do cheiro do jantar, fui recebido pela voz dela. A voz da Sofia vinha da sala de estar. Era aguda e fria. Muito diferente da voz com que ela falava comigo. Parei no corredor sem tirar os sapatos. Ela falava com alguém ao telemóvel e o tom dela fez o meu coração parar. Ela dizia que já não me suportava mais. Queixava-se que até a minha maneira de respirar lhe causava repulsa. Senti o sangue fugir do meu rosto. 15 anos de casamento. Anos de luta contra a infertilidade, em que lhe segurei a mão depois de cada teste negativo e a consolei nas noites de choro. Agora, ela chamava tudo isso tempo perdido. Tirei o telemóvel com os dedos a tremer e carreguei no botão de gravar. O instinto, afiado por anos de trabalho com ferramentas de precisão, disse-me que aquilo não era apenas um desabafo com uma amiga. E então veio o primeiro golpe que eu não esperava. A Sofia disse um nome. Ela falava com o Bruno, o nosso consultor financeiro. O homem a quem eu confiava as minhas poupanças e os impostos. Ela ria-se da minha ingenuidade e lealdade. Comparava-me a um cão fiel que estava na hora de abater. Mas o pior ainda estava para vir. Ouvi abaixar a voz para um sussurro e aproximei-me, a suster a respiração. Ela não queria apenas fugir com o Bruno. Ela discutia um plano para vender a minha oficina. O terreno onde ela ficava, o legado do meu avô, tinha valorizado muito devido às novas construções na zona. A Sofia dizia ao Bruno que já tinha os documentos preparados. Dizia que eu, cansado do trabalho, assinaria sem olhar, a pensar que era papelada das finanças. Eles planeavam vender a minha história e a minha alma para financiar a nova vida deles na Madeira. Ela disse que, se eu simplesmente desaparecesse, tudo seria muito mais simples. Sem divórcios e sem partilhas. Naquele momento, algo dentro de mim partiu-se, ao mesmo tempo, endureceu como aço sob o martelo. A dor da traição transformou-se numa clareza gelada. Ela queria que eu desaparecesse? Ela queria liberdade e os meus bens? Decidi dar-lhe isso, mas segundo as minhas regras. Não ia fazer um escândalo. Não ia chorar nem implorar. Percebi que ali não estava minha mulher, mas sim uma inimiga perigosa que planeava destruir a minha vida. Saí de casa silenciosamente e fechei a porta com cuidado para não fazer barulho. Entrei na minha velha carrinha, afastei-me 1 quilômetro e esperei exatamente 10 minutos. As minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, mas a minha mente trabalhava como um relógio. Criei um plano. Um plano que exigia sangue frio total. 10 minutos depois, voltei a encostar a porta de casa. Mas desta vez, bati a porta da carrinha com força, pisei o chão da entrada com barulho e gritei: "Querida, cheguei!" Quando entrei na cozinha, a Sofia já estava junto ao fogão. O telemóvel tinha desaparecido e no rosto dela brilhava aquele mesmo sorriso falso e terno que eu amei durante 1 década e meia. Ela aproximou-se para me beijar e precisei de toda a minha força de vontade para não me afastar. Beijei-lhe a têmpora e entreguei-lhe os brincos. Ela suspirou, a fingir entusiasmo, e disse que eu era o melhor marido do mundo.
Olhei-a nos olhos, sorri e disse que amava mais do que a própria vida. Foi a minha melhor interpretação. Porque naquele momento, eu já tinha iniciado o processo do meu desaparecimento. Eu sabia algo que ela não sabia. O terreno da oficina não me pertencia legalmente a mim, mas a um fundo fiduciário da minha família, do qual eu nunca tinha falado. Vender aquilo sem a minha presença física no notário era impossível. O plano dela com o Bruno tinha uma falha enorme. E eu ia usar isso para os enterrar aos dois sob os escombros da ambição deles. Durante as 3 semanas seguintes, a minha vida transformou-se num teatro macabro onde eu era o ator principal. Tornei-me o marido perfeito, aquele que a Sofia dizia às amigas que já não existia. Levava-lhe o pequeno almoço à cama, deixava notas carinhosas na mala do ginásio e massageava-lhe os pés quando ela chegava a casa, supostamente exausta das aulas de yoga. Na verdade, eu sabia que aquele cansaço vinha dos encontros furtivos com o Bruno em hotéis baratos na periferia de Cascais. Cada beijo que ela me dava tinha o sabor amargo da mentira, mas eu retribuía com um sorriso. Precisava de tempo. O meu plano exigia uma precisão cirúrgica e qualquer movimento em falso poderia alertá-los. Enquanto a Sofia vivia sua fantasia de liberdade iminente, eu mergulhava na escuridão dos segredos dela. Aproveitei uma tarde em que ela foi ao cabeleireiro para revirar o quarto. Não procurava provas da traição amorosa, pois essas eu já tinha gravadas no meu telemóvel. Procurava algo mais profundo. E encontrei. No fundo falso de uma caixa de maquilhagem antiga, debaixo de batons que ela nunca usava, descobri uma cartela de comprimidos. O meu mundo, que eu pensava já estar destruído, desmoronou-se uma segunda vez. Eram contraceptivos. Sentei-me na beira da cama, com o plástico frio na mão. Durante 8 anos, a Sofia chorou nos meus braços cada vez que a menstruação chegava. Durante 8 anos, gastamos milhares de euros em tratamentos, médicos e especialistas. Eu culpei-me. Pensei que não era homem suficiente para lhe dar uma família. E durante todo esse tempo, ela tomava aquilo às escondidas. Ela nunca quis ter um filho meu. A infertilidade não era um problema biológico, era uma estratégia calculada. Aquele ódio frio que nasceu no corredor transformou-se, naquele momento, em algo muito mais perigoso. A piedade que eu ainda poderia ter por ela evaporou-se completamente. Limpei as lágrimas de raiva e coloquei a cartela exatamente onde a encontrei. Agora, a guerra era total. No dia seguinte, contactei o meu primo Tiago, um advogado especialista em direito imobiliário em quem eu confiava cegamente. Encontramo-nos num café discreto em Sintra, longe de olhares curiosos. Quando lhe mostrei a estrutura do fundo fiduciário do meu avô e lhe expliquei o que o Bruno estava a tentar fazer, o rosto do Tiago ficou pálido. Ele descobriu algo nos registros públicos que eu, na minha ignorância, nunca teria visto. Este foi o segundo golpe, a reviravolta que mudou o jogo. O Tiago explicou-me que o comprador interessado no terreno da minha oficina não era uma imobiliária normal. Era uma empresa de fachada, sediada num paraíso fiscal, que estava a ser investigada por lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de droga. O Bruno não estava apenas a tentar roubar o meu terreno. Ele estava a usar a minha propriedade para limpar milhões de euros de dinheiro sujo. Ele precisava da minha assinatura não só para vender, mas para me tornar o testa de ferro de toda a operação. Se eu assinasse aqueles papéis, quando a polícia judiciária inevitavelmente batesse à porta, o Bruno estaria rico e longe, e eu acabaria na prisão por crimes que nem sabia soletrar. A traição da Sofia não era apenas emocional ou financeira. Ela estava, conscientemente ou não, a preparar a minha sentença de prisão ou até a minha morte, pois lidar com aquele tipo de criminosos não permite erros. O Bruno tinha pressa. O Tiago descobriu que eles tinham agendado uma escritura de urgência para dali a 5 dias. Eles falsificaram uma procuração com o meu nome para agilizar o processo inicial. Mas precisavam da minha presença física para a assinatura final devido às leis de proteção do patrimônio familiar. Voltei para casa com a mente a ferver. Eles tinham um prazo. Eu também. 5 dias. Era tudo o que me restava antes de a armadilha se fechar. Decidi que não ia apenas fugir. Eu ia inverter o tabuleiro. Comecei a minha própria operação de esvaziamento. Durante a noite,
Enquanto a Sofia dormia profundamente, eu ia à oficina. Substituía as peças valiosas, aquelas madeiras raras e ferramentas centenárias do meu avô, por réplicas baratas e madeira comum que comprei numa loja de bricolagem. Levei as peças verdadeiras para um armazém alugado em nome de uma empresa que criei online. Mas o toque final da minha preparação foi digital. Sabendo que o Bruno monitorizava as minhas contas, fiz uma transferência bancária visível de 500 euros para uma conta de uma agência de viagens. Deixei o ecrã do computador aberto acidentalmente com uma pesquisa sobre escapadinhas românticas nos Açores. Queria que eles pensassem que eu estava a planear uma surpresa para o nosso aniversário de casamento, que calhava exatamente no dia da escritura. Vi o brilho nos olhos da Sofia quando ela viu o computador. Ela achou que eu estava distraído e apaixonado, o alvo perfeito para o golpe final. Mal sabia ela que a passagem de avião não era para os Açores, nem era para dois. E a data da minha partida não era o aniversário. Era a véspera da destruição deles. A manhã de quinta-feira nasceu cinzenta sobre a Serra de Sintra, um reflexo perfeito do que estava prestes a acontecer. A Sofia estava uma pilha de nervos. Enquanto bebia o café, as mãos dela tremiam tanto que a chávena batia no pires. Ela insistia que não podíamos chegar atrasados à reunião com o contabilista, o código que usávamos para a escritura fraudulenta que ela e o Bruno tinham orquestrado. Eu vesti o meu melhor fato, aquele que usei no nosso casamento, e ajustei a gravata com uma calma que a assustou. Dei-lhe um último beijo na testa, sentindo o cheiro do perfume caro que ela tinha comprado com o dinheiro que roubou da nossa conta conjunta, e disse-lhe: vai à frente, querida. Tenho de passar na oficina para apanhar o selo branco da empresa. Encontramo-nos lá. Ela saiu no seu carro, a acelerar demasiado. Assim que as luzes traseiras dela desapareceram na curva, a minha máscara caiu. Não fui para a oficina. A minha primeira paragem foi no banco. Como ainda era cotitular de todas as contas, e como o Bruno, na sua arrogância, achava que eu era um idiota financeiro, ele não tinha bloqueado o acesso aos fundos que andavam a desviar. Sentei-me à frente do gestor de conta e, com uma frieza que desconhecia ter, ordenei a transferência da minha metade legal de todo o patrimônio líquido para uma conta segura na Suíça, que o meu primo Tiago tinha aberto dias antes. Em 20 minutos, deixei a Sofia com saldo zero e uma mão cheia de dívidas de cartões de crédito que estavam apenas no nome dela. Mas o verdadeiro golpe, aquele que faria o sangue correr, aconteceu no escritório do Tiago. Faltava uma hora para a escritura. O Tiago entregou-me um documento que a sua equipa tinha interceptado. Era um contrato promessa compra e venda, o famoso CPCV. A Sofia, na sua ganância cega e certeza de que me controlava, tinha falsificado a minha assinatura e recebido um sinal de 50.000 euros dos compradores. A cláusula penal era clara: se a escritura não fosse realizada naquele dia, ela teria de devolver o sinal em dobro. 100.000 euros. Imediatamente. O meu sangue gelou e depois ferveu. Ela não tinha apenas tentado vender a minha terra, ela tinha gasto 50.000 euros em adiantamentos para a casa na Madeira e no carro novo do Bruno. Se eu não aparecesse, ela não teria apenas um problema legal. Ela teria uma dívida de 100.000 euros com traficantes de droga que não aceitavam desculpas. Durante um segundo, a imagem dela chorar veio-me à cabeça. Mas logo a seguir, lembrei-me da cartela de contraceptivos e dos 8 anos de mentiras. A pena morreu ali mesmo. Peguei no telemóvel e fiz a chamada que mudaria tudo. Do outro lado da linha atendeu o inspetor Correia, da Polícia Judiciária, com quem o Tiago já tinha partilhado o dossiê da lavagem de dinheiro. Eles estão todos no cartório notarial agora, disse eu, com a voz firme. O Bruno, a Sofia e os representantes da empresa de fachada. Tem a vossa janela de oportunidade. O inspetor agradeceu e desligou. A armadilha estava armada. Mas eu queria ser eu a puxar o gatilho. Conduzi a minha carrinha não para o cartório, mas para o miradouro do Cabo da Roca. O mar batia violentamente contra as rochas lá embaixo. Olhei para o relógio. Era a hora exata da escritura. O telemóvel começou a vibrar incessantemente. Chamadas da Sofia. Chamadas do Bruno. Mensagens desesperadas a perguntar onde eu estava.
Respirei fundo o ar salgado e escrevi uma única mensagem para o grupo de WhatsApp que tínhamos os três, que eu tinha criado silenciosamente na noite anterior. Anexei duas fotos. A primeira era da cartela de contraceptivos escondida na caixa de maquilhagem. A segunda era o documento oficial do fundo fiduciário da minha família, provando que o terreno era inalienável e que a venda era impossível desde o início. Por baixo das fotos, escrevi apenas: o terreno nunca foi meu para vender. O dinheiro da conta desapareceu. A polícia judiciária deve estar a entrar pela porta agora mesmo. O sinal em dobro é problema teu, Sofia. Adeus. Carreguei em enviar e atirei o cartão SIM ao mar. Enquanto o pequeno chip de plástico desaparecia na espuma das ondas, imaginei a cena no escritório do notário, a cara do Bruno a ficar branca, os criminosos a perceberem que tinham sido enganados, e o terror puro nos olhos da Sofia ao perceber que o marido idiota a tinha deixado sozinha num quarto cheio de lobos e polícias. O meu desaparecimento estava completo. O inferno dela estava apenas a começar. Conduzi durante 4 horas sem parar, com o rádio desligado, ouvindo apenas o zumbido do motor e o bater do meu próprio coração, que desacelerava a cada quilômetro que me afastava de Sintra. Atravessei o Tejo e segui para norte, em direção às montanhas do Gerês, onde o ar é mais fino e o silêncio é sagrado. Tinha alugado uma pequena casa de pedra numa aldeia quase deserta, pagando 6 meses adiantado com dinheiro vivo. Ali, entre o granito e a neblina, esperei pelas notícias. Não senti a euforia que esperava, apenas um cansaço profundo, como se tivesse largado um saco de cimento que carregava às costas há 15 anos. 2 dias depois, liguei o telemóvel descartável que tinha comprado numa estação de serviço. O meu primo Tiago atendeu ao primeiro toque. A voz dele tremia, não de medo, mas de pura incredulidade perante a dimensão do caos que eu tinha desencadeado. O que aconteceu no cartório notarial não foi apenas uma detenção, foi o desmantelamento de uma célula criminosa internacional. Quando a polícia judiciária invadiu a sala, apanharam o Bruno a tentar fugir pela janela da casa de banho, deixando para trás a pasta com os documentos falsificados. Os compradores, apanhados de surpresa, tentaram resistir. Houve armas apontadas, gritos e o som de algemas a fechar-se, um som que, segundo Tiago, ecoou como música pelos corredores do edifício. Mas a parte mais devastadora do relato foi sobre a Sofia. Ela não foi detida imediatamente. A polícia viu-a como uma cúmplice menor ou, talvez, como uma idiota útil no meio de tubarões. No entanto, o destino dela foi selado naquele momento. O Tiago contou-me que, quando o inspetor lhe explicou que o terreno nunca poderia ser vendido e que as contas bancárias estavam vazias, ela desmaiou. Literalmente. O corpo dela cedeu sob o peso da realidade. Quando acordou, foi interrogada durante horas. Teve de admitir tudo: o plano para me enganar, a falsificação da minha assinatura no contrato promessa e o destino dos 50 mil euros do sinal. E foi aí que o verdadeiro pesadelo dela começou. O Estado congelou os bens do Bruno e apreendeu a nossa casa como parte da investigação, uma vez que tinha sido usada para reuniões ilícitas. A Sofia foi despejada na mesma noite. Sem casa, sem marido, sem amante e sem dinheiro. Mas o pior não era a pobreza súbita, era o medo. O Tiago soube, através de contactos oficiosos, que a organização criminosa para a qual o Bruno trabalhava não perdoava falhas. Eles perderam o negócio, perderam operacionais importantes e perderam o dinheiro do sinal. Alguém tinha de pagar a fatura. E com o Bruno na prisão de alta segurança em Monsanto e eu desaparecido no mapa, a única pessoa acessível era a Sofia. Ela tentou ligar para a mãe, para as amigas do yoga, para toda a gente que conhecia. Ninguém lhe abriu a porta. A notícia do escândalo espalhou-se como fogo em palha seca. A mulher que se gabava da sua vida perfeita e do seu futuro luxuoso na Madeira era agora uma pária social, marcada pela traição e pela associação ao crime organizado. Viu-se obrigada a dormir num quarto alugado num bairro duvidoso da Amadora, pago com a venda das últimas joias que tinha na mala, aquelas mesmas joias que o Bruno lhe dera, compradas, ironicamente, com o dinheiro roubado dos impostos dos clientes dele. Enquanto ouvia o relato do Tiago, olhei pela janela da minha nova casa. A chuva caía suavemente sobre a serra.
Imaginei a Sofia naquele quarto apertado, a olhar para a porta, a tremer cada vez que ouvia passos no corredor, com medo que fossem os cobradores da dívida do tráfico. Ela queria uma vida de emoções fortes e livre do marido aborrecido. Agora tinha a. A ironia era brutal. Eu, o carpinteiro simples que ela desprezava, estava sentado numa poltrona de couro, a beber um vinho verde local, com a consciência tranquila e o futuro em aberto. Ela, a rainha que merecia mais, estava encurralada num labirinto que ela própria construiu, tijolo por tijolo. O Tiago disse-me ainda uma última coisa antes de desligar. A polícia tinha ido ao armazém onde eu guardara as ferramentas valiosas que a Sofia achava que iam vender. Quando abriram as caixas e encontraram apenas serradura e formões enferrujados comprados na feira da ladra, o próprio inspetor soltou uma gargalhada. A Sofia não tinha nada para oferecer como moeda de troca. Ela era, agora, totalmente descartável. Desliguei o telemóvel e tirei a bateria. A tempestade tinha passado por mim e atingido em cheio quem a invocou. Eu estava finalmente livre, mas sabia que a lição final ainda estava por chegar. A justiça dos homens tinha atuado, mas a justiça da vida, aquela que não precisa de tribunais, estava prestes a cobrar a sua dívida com juros. 2 anos passaram desde o dia em que deixei o meu telemóvel afundar nas águas do Cabo da Roca. O tempo, dizem, cura todas as feridas, mas eu descobri que ele faz mais do que isso. O tempo revela a verdade nua e crua, despida de ilusões. Hoje, vivo numa pequena quinta recuperada no coração do Minho, rodeado por vinhas e pelo silêncio reconfortante da natureza. A minha oficina é maior do que a anterior, com grandes janelas viradas para o vale, e o cheiro a madeira cortada mistura-se agora com o aroma do café fresco que a Helena me traz todas as manhãs. A Helena é a antítese da Sofia. Ela não quer joias, nem viagens para Madeira, nem um marido que sirva de acessório social. Ela valoriza as minhas mãos calejadas e a honestidade do meu olhar. Com ela, aprendi que o amor não é uma transação comercial, mas sim uma construção diária, tal como os móveis que restauro. Durante muito tempo, evitei saber pormenores sobre o passado. O meu primo Tiago respeitou o meu silêncio, enviando apenas os documentos necessários para finalizar o divórcio, que correu à revelia, pois a Sofia não tinha meios para contratar um advogado decente. No entanto, na semana passada, precisei de ir a Lisboa para entregar uma encomenda especial a um hotel de luxo na Avenida da Liberdade. Foi nessa viagem que o destino, com o seu sentido de humor implacável, decidiu fechar o círculo. Depois de entregar a mobília, decidi caminhar um pouco pela cidade que outrora foi o meu lar. Enquanto esperava num sinal vermelho, vi uma mulher a sair da entrada de serviço de um restaurante, a carregar sacos de lixo pesados para um contentor. O cabelo, antes sempre impecavelmente arranjado e pintado com madeixas caras, estava apanhado num rabo de cavalo desleixado e exibia raízes grisalhas. A roupa era um uniforme genérico, manchado e gasto. O rosto estava magro, marcado por linhas profundas de amargura e cansaço que a faziam parecer 10 anos mais velha do que realmente era. Era a Sofia. Fiquei paralisado do outro lado da rua, protegido pelos óculos de sol e pela barba que deixei crescer. Observei-a durante alguns minutos. Não senti a satisfação vingativa que em tempos imaginei que sentiria. Também não senti pena. Senti apenas uma estranha dormência, como se estivesse a olhar para uma estranha ou para uma personagem de um filme antigo que já não me dizia nada. Naquele momento, o Tiago, que me acompanhava para almoçar, percebeu para onde eu olhava e contou-me o resto da história que me tinha poupado. A queda da Sofia tinha sido absoluta. O Bruno foi condenado a 12 anos de prisão efetiva por branqueamento de capitais e associação criminosa. Ele tentou negociar a pena entregando os seus cúmplices, mas os amigos dele eram mais perigosos do que a justiça. A Sofia, embora não tenha ido presa, ficou com uma sentença vitalícia diferente. Os 100 mil euros que ela devia à organização criminosa, o dobro do sinal que ela gastou, não foram perdoados. Eles não a mataram, eles fizeram dela propriedade deles. Tudo que ela ganha, cada cêntimo que sobra depois de pagar o quarto miserável onde vive e a comida básica, vai diretamente para pagar os juros de uma dívida que nunca vai acabar.
Ela trabalha 14 horas por dia, a limpar sanitas e a lavar pratos, servindo a classe social a que ela achava que pertencia por direito divino. As amigas desapareceram no momento em que o dinheiro acabou. A família afastou-se, envergonhada pelo escândalo policial. A mulher que sonhava ser tratada como uma rainha vive agora como uma serva, presa numa gaiola sem grades construída pela sua própria ganância. O Tiago disse-me que ela passa os dias a olhar para o chão, com medo de encontrar alguém que a reconheça, consumida pelo arrependimento não do que fez, mas do que perdeu. O mais irônico é que o desejo dela realizou-se. Eu desapareci. Ela tem a liberdade total que tanto queria. Não tem de me aturar, não tem de ouvir a minha respiração, não tem de fingir que gosta dos meus móveis. Ela está livre de mim. Mas essa liberdade tornou-se a sua maior prisão. Ela trocou um homem que lhe daria o mundo por um homem que lhe tirou o chão. Ela trocou a segurança de um amor leal pela adrenalina de uma paixão criminosa, e agora paga o preço dessa troca todos os dias quando acorda num quarto frio e vazio. Virei as costas e continuei a andar. Não a abordei. Não havia nada para dizer. Qualquer palavra minha seria supérflua perante o grito silencioso da realidade dela. Voltei para o ninho nessa mesma tarde, com uma sensação de leveza que nunca tinha experimentado. A vingança, percebi finalmente, não foi o que eu lhe fiz. Tirar o dinheiro e expor o crime foi apenas justiça e autoproteção. A verdadeira vingança foi o ter sobrevivido e prosperado. A verdadeira vingança foi eu ter aprendido a ser feliz sem ela, enquanto ela é infeliz sem mim. Hoje, quando olho para as montanhas e vejo o pôr do sol ao lado da Helena, compreendo a lição mais valiosa de todas. A traição da Sofia não me destruiu, libertou-me. Ela cortou as amarras que me prendiam a uma vida de mentiras e mediocridade. Ao tentar enterrar-me, ela não percebeu que eu era uma semente. Ela deu-me o impulso para crescer, para me reinventar e para encontrar alguém que realmente mereça o que tenho para oferecer. Há uma justiça poética no universo. Às vezes demora, às vezes é tortuosa, mas ela chega sempre. A Sofia queria que o carpinteiro desaparecesse para ela poder brilhar. O carpinteiro desapareceu, sim, mas levou a luz com ele, deixando-a na escuridão que ela própria escolheu. E eu? Eu nunca estive tão vivo, tão presente e tão completo. A melhor vingança não é o mal que desejamos aos outros, mas o bem que construímos para nós próprios, longe de quem não soube ver o nosso valor. E vocês? Se estivessem no meu lugar, teriam feito o mesmo? Teriam tido a frieza de planear cada passo enquanto dormiam ao lado do inimigo, ou teriam confrontado a traição de frente, arriscando perder tudo? A linha entre a justiça e a vingança é tênue, e eu caminhei sobre ela durante semanas. Acredito que fiz o que era necessário para salvar a minha dignidade e o meu futuro. Mas digam-me nos comentários, acham que a pena da Sofia foi demasiado dura, ou foi exatamente o que ela merecia por ter brincado com a vida de um homem honesto? Subscrevam o canal para mais histórias reais sobre a natureza humana, onde nem sempre o vilão veste uma capa preta e o herói nem sempre usa uma espada, por vezes, usa apenas a verdade.